Geografia Geral e do Brasil. Revisão Geografia Geral e do Brasil, PM São Paulo, Soldado, Aula 1. Olá, pessoal! Nós daqui vamos fazer uma revisão completa com você de todo o conteúdo de Geografia Geral e do Brasil, vendo lá como é que a nossa banca cobra, as questões, eventuais pegadinhas, revisando o conteúdo, de maneira que você chegue aí na melhor preparação possível para a nossa prova. Legal? Então não vamos perder tempo não, a gente separou aqui uma série de questões, vamos corrigir as últimas questões da banca e ao mesmo tempo tentar entender os conceitos fundamentais de cada um dos temas que é cobrado ao longo do nosso edital. Legal? Vem para cá, vamos dar uma olhada na nossa questão de número 1. Nossa questão 1 diz assim pra gente, 2019, a banca é a nossa VUNESP, para PM de São Paulo, Soldado, e ela perguntou assim: até os anos 20, o contexto econômico do país não estimulava significativamente o desenvolvimento industrial, mas a crise de 1929 introduziu mudanças nesse quadro. O violento corte nas importações de bens de consumo criou uma conjuntura favorável ao investimento da indústria nacional. Os produtos industrializados no Brasil passaram a ocupar, então, boa parte do mercado interno, antes praticamente abastecido só com produtos importados. Na industrialização brasileira, o momento descrito pelo excerto pautou-se, vamos lembrar, O Brasil tem lá uma economia que de 1500 até 1930 era basicamente uma economia primário exportadora. Lembre-se que o setor primário é a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. Daí os grandes ciclos econômicos brasileiros, Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. A gente sabe que a partir mais ou menos aí, da década de 1910, nós começamos uma grave crise no café, em parte provocada lá pela entrada de novos competidores no mercado de café. Além do Brasil, Colômbia e alguns países do Caribe começaram a produzir o grão. Por outro lado, nós tivemos uma queda relativa da demanda, em parte provocada pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, onde os dois principais mercados brasileiros, a Europa e os Estados Unidos, consumiram menos café de maneira proporcional. Por um outro lado, em 1929, nós tivemos o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Resultado, nós sabemos que em 1930, Getúlio Vargas assume o poder para mudar a matriz econômica brasileira, de uma matriz primário exportadora para o setor secundário. Lembre-se que o setor secundário é a indústria e a construção civil. Esse modelo implementado por Getúlio Vargas, ele dura lá da década de 1930 até a década de 1980 e ficou conhecido como a política substitutiva de importações. O objetivo era substituir um produto que antes era importado por um produto nacional. Essa política era baseada num sistema de freio e contrapeso. Frear a entrada do produto importado através de uma política protecionista, elevando o imposto de importação, tornando o produto importado caro. Isso dificultava ou impedia a entrada do produto importado no Brasil. Nesse caso, havia também um incentivo para que se produzisse em território nacional aquilo que antes era importado, era o sistema de contrapeso. O governo ofertava redução de carga tributária, concessão de empréstimos e terrenos, com juros subsidiados e algumas vezes terrenos até doados. O objetivo, repito, era fazer a substituição de importações, era permitir a substituição de um produto que antes era importado por um produto nacional, uma industrialização calcada numa política substitutiva de importações. Bacana? Essa política durará no Brasil da década de 30, passando por vários governos,
até o final da década de 1980. A partir de 90, com Collor, o Brasil abandona esse modelo de política de substituição de importações e também o ideário nacional desenvolvimentista, que determinava, que a iniciativa estatal, o governo, produziria infraestrutura básica e produtiva, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, além da indústria de base, metalurgia pesada, siderurgia pesada, cimentícia e petroquímica. Por um outro lado, o capital nacional produziria, num primeiro momento, a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. A gente vai perceber que o foco era no não durável. E o capital transnacional, com produto de bens de consumo durável, aí o foco no durável, e também bens de capital, máquina, equipamento e ferramenta. Legal? O nacional desenvolvimentismo e a política substitutiva de importações, repito, marca a industrialização brasileira da década de 30 até a década de 1980. Collor passa a adotar um ideário neoliberal de abertura do mercado brasileiro para o investimento direto estrangeiro e também para o produto importado, inicia um processo de desmonte da política substitutiva de importações e do nacional desenvolvimentismo e vai adotar a ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Perfeito? Olha para cá, vamos conferir a questão. A questão então diz: na industrialização brasileira, no momento descrito, então ele chama atenção para o momento descrito, que é a partir da crise de 1929, pautou-se, letra A, pela Revolução Verde, alternativa falsa. Mas o que vem a ser a Revolução Verde é a adoção da tecnificação da agropecuária. Primeiro, mecanização, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, pulverização aérea, o uso de agroquímico, fertilizante artificial, defensivo agrícola, seleção genética de animais e de sementes e também os organismos geneticamente modificados, os OGMs, também no Brasil os transgênicos, milho e soja como os dois grandes exemplos. Não se trata aqui da Revolução Verde, portanto, alternativa falsa. Vejamos a segunda. Letra B, do milagre brasileiro. O milagre brasileiro foi o período de 1968 até 1973, onde o Brasil cresce a uma taxa média de 10% ao ano. Como ele está falando da industrialização e não do período de acelerado crescimento do milagre econômico, essa alternativa é falsa. Letra C, na substituição de importações. Opa, alternativa verdadeira, gabarito correto aqui, a nossa letra C. A política se chamava PSI, Política Substitutiva de Importações. Letra D, desconcentração concentrada, Essa desconcentração espacial da indústria no Brasil, ela vai acontecer a partir da década de 1990, e falar de uma desconcentração concentrada, só faz sentido a partir da década de 90. Aliás, esse termo desconcentração concentrada não é exatamente correto, alternativa falsa. E letra E, na abertura econômica, essa abertura só acontece a partir de 1990, sobretudo com o governo Collor, e seguido do governo Fernando Henrique Cardoso, a partir do ideário neoliberal. Não faz parte do momento descrito, portanto, alternativa falsa. Vejamos a segunda questão. A segunda questão está trazendo o mapa brasileiro de densidade demográfica. Então, logo de cara, alguns conceitos aqui têm que ficar claros para a gente. Primeiro conceito, população absoluta. É a quantidade efetiva de habitantes de uma dada localidade. Por que nós estamos falando da quantidade efetiva? Porque alguém pode ter nascido no Brasil,
mas morar em Portugal. Então, na verdade, ele é população absoluta de Portugal e não do Brasil. Da mesma forma, eu posso ter um italiano radicado no nosso país, ele será considerado população absoluta do Brasil e não da Itália. Do conceito de população absoluta, deriva o conceito de país populoso. País populoso ou área populosa é aquela que tem uma grande quantidade de habitantes. Normalmente, para os países, é considerado aí com mais de 100 milhões de habitantes, é um país populoso. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o Brasil é um país populoso. Outro conceito importante é o conceito lá de população relativa. A gente aprendeu lá com os amigos em português que se é relativo a alguma coisa. E nesse caso é a população dividida pelo espaço. Sendo assim, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Nesse sentido, deriva um conceito que é o conceito de país povoado, né? O país é considerado povoado quando ele tem uma grande densidade demográfica, quando ele tem uma grande população relativa, quando ele tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Se nós olharmos para o Brasil, embora nós sejamos populosos, nós não somos povoados, porque a densidade demográfica média no Brasil, ela fica algo em torno de 30 habitantes por quilômetro quadrado, o que é baixo. E isso se dá porque 51% do território brasileiro compõe a chamada Amazônia Legal. E na Amazônia Legal, a densidade demográfica é de 5,6 habitantes por quilômetro quadrado. E, portanto, a Amazônia brasileira é uma imensa área anecúmena, pouco ou não ocupada. A área ecúmena, ou seja, densamente ocupada do nosso território, está na faixa leste do território brasileiro. O restante é quase que uma área anecúmena. Perfeito? Olha para cá. Então aqui ele está trazendo uma tabelinha em cima dos países com população absoluta. População absoluta deriva o conceito, né, de país populoso. Perfeito? E do conceito de densidade demográfica, país povoado. Observe lá que o Brasil é um país populoso. O Brasil está aqui, ó, né, na tabelinha, como a quinta maior população do mundo. Em 2010, de 194 milhões de brasileiros. Então, o Brasil é um país populoso. Lembrando que esse número atualizado pelo IBGE já é de mais de 210 milhões de habitantes. Porém, quando eu olho a densidade demográfica, e se eu tracejar aqui, né, aquele antigo tratado de Tordesilhas, que dizia que as terras, né, a leste pertenceriam a Portugal e a oeste a Espanha, que, diga-se de passagem, o Brasil nunca respeitou, mas você vai observar que a quase totalidade da concentração demográfica no Brasil, ela está ao longo ou próxima da costa leste do território brasileiro, que é a área de colonização inicial. Quando eu vou para o território amazônico, por exemplo, que na Amazônia Legal responde, né, por 51% do território brasileiro, essa área é uma imensa área anecúmena, pouco ou não ocupada. Densidade demográfica de 5,6 habitantes por quilômetro quadrado. Resultado, embora o Brasil seja populoso, o Brasil não é, vamos botar aqui, o Brasil não é um país povoado. Perfeito? Vamos para a questão. Questão traz assim para a gente. Considerando as informações apresentadas, é correto que o Brasil se caracteriza como um país. Vamos lá. Primeiro, letra A, pouco populoso. Já está errado. O Brasil é populoso e não é povoado. Alternativa incorreta. B,
O Brasil é um país populoso, tem uma grande população absoluta e é pouco povoado. Alternativa verdadeira, gabarito nessa letra B. De novo, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que o Brasil é um país continental e hierarquizado. Não é isso que está mostrando na questão, né? Portanto, alternativa falsa, né? É um país ocupado e descontínuo. O Brasil não é totalmente ocupado e nem é descontínuo. E aí vem uma pergunta, né? Perdão. Professor, o que seria um país descontínuo? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Parte do território americano está lá no Alasca, que fica ao lado do Canadá e não próximo ao território americano. Alguns outros países também têm essa condição de serem descontínuos territorialmente. Bacana? Não é o caso do Brasil. Portanto, alternativa incorreta. Portanto, aqui, né? Ocupado e descontido, tá errado as duas. O Brasil é populoso, perfeito, e é intermitente, né? Esse conceito não se aplica, portanto, falso. Gabarito da nossa primeira questão, perdão, da nossa segunda questão, então, é a nossa letra B. Vamos para a terceira. Essa terceira questão, pessoal, né? Ela é bastante interessante porque os alunos se enrolaram pra caramba na hora de resolver esse tipo de questão. E a gente não pode, de fato, né, se dar ao luxo de se equivocar aqui. Presta atenção que vai ser bem fácil a gente correlacionar. Legal? Vem para cá. Então ela disse assim: a grande extensão latitudinal, e você se lembra que a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador, né? Portanto, o Brasil tem uma grande extensão, né, a partir da linha do Equador, é um dos fatores que explica a rica biodiversidade com diferentes formações vegetais. E aí ele coloca aqui, num quadro, ele coloca, né, a vegetação e diz que essa vegetação é o número 1. Depois ele coloca o número 2 e me dá a área de ocorrência da vegetação. Aqui é a área de ocorrência. Isso aqui foi apenas para dificultar para o candidato, correto? Depois ele me dá um outro conjunto vegetativo e me diz que esse conjunto é o número 3. E aí ele pergunta assim, né? Correspondem aos números 1, 2 e 3 desta tabela, respectivamente. Então, vamos voltar lá, né? O primeiro dado da tabela é essa imagem. A imagem aqui se refere ao Cerrado brasileiro. Tudo bem? E aqui o que eu tenho que lembrar com você, né? Que o bioma do Cerrado é uma vegetação muito adaptada a um período do ano que chove, que é o período, né, primavera-verão, e um período seco, que é o período outono-inverno. O Cerrado está presente em grandes porções do território brasileiro. O Cerrado é um bioma savânico, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, nas savanas da África. No Brasil, é uma vegetação arbustiva arbórea. Ela é arbórea nas áreas de maior umidade e arbustiva nas áreas de menor umidade. É uma vegetação casca grossa, que a protege dos incêndios naturais e dos incêndios antrópicos, além de evitar a perda de água pela vegetação. Raiz profunda para estourar o subsolo à procura de água, retorcida para diminuir a exposição diária, né, à ação do raio solar, que poderia provocar uma transpiração excessiva e levar a vegetação à morte, espaçada para não competir pelo mesmo nicho de água presente no solo. Portanto, vegetação arbustiva arbórea, casca grossa, raiz profunda, espaçada e retorcida. Onde é que ela ocorre, basicamente, professor? Basicamente, no chamado Brasil Central. Perfeito? Vamos para a segunda. Então, eu tenho aqui, primeiro, o Cerrado. Depois ele coloca o número 2 e me dá a área de ocorrência. Essa área de ocorrência aqui é no sul do país. E no sul do país, eu encontro basicamente 2 biomas.
O bioma, né, de maior extensão é o bioma da mata de araucária, também conhecida às vezes como mata dos pinheiros. É uma vegetação arbórea, com árvores altas, espaçada, aciculifoliada. A folha tem formato de agulha, né? São folhas bem pequenininhas para evitar o acúmulo de água, o congelamento no período eventual do inverno e, portanto, poderia levar a árvore à morte. É uma vegetação espaçada, é uma vegetação mais homogênea, formada, por exemplo, por pinheiros ou por araucárias. Aliás, araucária, o símbolo do estado do Paraná. O outro conjunto vegetativo está no extremo sul da região sul, que é o Pampa Gaúcho, vegetação de campo limpo, vegetação molenga, vegetação com menos de 50 centímetros, formada basicamente por gramíneas que formam um grande pasto natural. Vegetação homogênea, perfeito? Então olha para cá. Como ele colocou aqui no mapa, né, a área de ocorrência, né, de praticamente toda a região sul, eu sei tratar-se da mata de araucária, também chamada de mata dos pinhais. E depois ele coloca o número 3, uma vegetação rasteira, né, numa extensa planície, né, formada basicamente lá por gramíneas. Portanto, ele está falando aqui da área dos campos limpos, que formam o Pampa Gaúcho. Tudo bem? Então, indo lá, agora fica fácil. Então, o que eu tenho, né? Vamos lá. Primeiro, a número 1, nós aprendemos aqui atrás que é o cerrado, correto? Então, voltando para cá. O número 1 é cerrado. Qual é a área de ocorrência do cerrado? A área de ocorrência do cerrado é no Brasil Central. Opa, a letra A já se encaminha para ser uma resposta. Quem é o número 2? Perdão, voltando aqui. O número 2, a área de ocorrência no sul do país, mata de araucária, também chamada de mata dos pinhais. E aqui nós vemos exatamente a araucária, símbolo do estado do Paraná, que é uma árvore assim, né? Isso é araucária. Portanto, também, né, confere. E aí o número 3, a gente viu lá, que são os campos limpos, né? Então, o número 3 aqui são os campos limpos, e esses campos limpos têm uma ocorrência intensa no extremo sul do país, na área do Pampa Gaúcho. Tudo bem? Portanto, o gabarito da nossa questão, claramente a letra A. Perfeito? Era só uma questão de correlacionar. Quarta questão. Quarta questão está mostrando para a gente o seguinte, né? É uma questão de 2019 e ela está mostrando a corrente quente na seta, né, mais escura e a corrente fria na seta mais clara. Observe aqui que ele está mostrando exatamente o que nós chamamos de giros oceânicos, né? Então, eu tenho a corrente aqui do Brasil e a sul equatorial e o Pacífico Sul. Eu tenho a da Califórnia, que é fria, o norte equatorial, que é quente, a de Madagascar, que é quente, e a da Antártida, que é fria, seguindo por aqui, sul equatorial, que volta. Então, ela está mostrando aqui o que nós chamamos em geografia, né, de giros oceânicos. Tudo bem? Perfeito? Bom, aí ele pergunta assim: considerando a circulação das correntes marinhas superficiais no planeta, percebe-se a conformação de, letra A, anecúmenos, indicadores de mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global. Vamos lembrar, uma área anecúmena é uma área pouco ou não ocupada. É o contrário de área ecúmena,
que é uma área densamente ocupada. Correntes marinhas não mostram áreas de anecúmenos, portanto, essa alternativa é falsa. Vejamos a B. Não mostra corrente marinha anecúmeno, perdão, voltando aqui, portanto, essa alternativa é falsa. B. Zonas climáticas dispersoras de gases poluentes decorrentes dos processos de industrialização e urbanização. As zonas climáticas no planeta são basicamente três, né? As zonas polares, tudo bem? A zona intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Aliás, o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é a zona subtropical no nosso país. E nós temos a zona equatorial ao longo da linha do Equador, que, aliás, o Brasil também é cortado lá no extremo norte do nosso território. Observe que as correntes marinhas não estão mostrando aqui, tudo bem, as zonas climáticas do nosso planeta, que são determinadas lá pelas linhas imaginárias, né? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Perfeito? Portanto, essa alternativa é falsa. Lembrando aqui. Então, a alternativa aqui, incorreta, né? Lembrando que no nosso planeta, né, nós temos as chamadas linhas imaginárias, né? Esse círculo não ficou bom, vou tentar fazer um pouco melhor. Ok. Eu tenho a primeira linha aqui imaginária, que é a nossa linha do Equador, tudo bem? Voltando. Eu tenho aqui uma outra linha imaginária, que é o Trópico de Capricórnio, tudo bem? E mais aqui embaixo, o Círculo Polar Antártico, perfeito? Em direção ao norte, eu tenho o Trópico de Câncer, né? Vamos lembrar, e também o Círculo Polar Ártico. São essas linhas imaginárias, né, que, na verdade, determinam as zonas climáticas e não as correntes marinhas. Portanto, está errado aqui, alternativa falsa. Vamos para a próxima. Mostra os hotspots ecológicos correspondentes às áreas intocadas que merecem investimento para sua preservação. De novo, correntes marinhas não mostram hotspot ecológico, tudo bem? Que são áreas que, teoricamente, deveriam ser protegidas, como a barreira de corais da Austrália, ou ainda, né, áreas como a Antártida e a região ártica, e por aí vai. Portanto, essa alternativa é claramente incorreta. Alternativa falsa. Portanto, aqui está incorreto. Letra D, giro oceânico. Opa, já começa a ter uma resposta legal. Responsável pela formação de recentes ilhas de plásticos que prejudicam o meio ambiente. Perfeito, né? Os giros oceânicos, eles provocam, abre aspas, um redemoinho, né, circular, né, portanto, de plástico, criando, abre aspas, ilhas de plástico, né, da contaminação antrópica provocada pelo homem no meio ambiente oceânico. Perfeito? Portanto, gabarito, letra D. Vejamos por que não a E. Cadeias meso-oceânicas, determinantes dos fluxos que realizam a distribuição de nutrientes e a fauna aquática do planeta. Professor, o que é uma cadeia meso-oceânica? Vamos pensar. Entre o continente sul-americano e a África, nós temos uma cadeia montanhosa lá no assoalho oceânico chamada de dorsal meso-oceânica ou meso-atlântica. É uma cadeia montanhosa no meio, né, entre a América do Sul e a África, o que mostra, né, que a América do Sul e África, no passado, lá na Pangeia, formavam um único continente. As dorsais meso-oceânicas ou meso-atlânticas
não tem relação direta, pelo menos com a questão, com as correntes marinhas. Portanto, alternativa falsa. Alternativa aqui incorreta, não é cadeia meso, que significa meio do oceano. Ok? Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é a questão de número 5, e ela disse assim: o Reino Unido retornou a colônia de Hong Kong à China em 1º de julho de 1997, quando o contrato de arrendamento dos novos territórios, firmados entre britânicos e chineses em 1898 e válido por 99 anos, expirou. Apesar de o contrato não se referir a Hong Kong, que havia sido entregue aos britânicos em 1842, era impossível separar Hong Kong dos novos territórios por causa do forte entrelaçamento econômico. Após a colonização britânica, a relação de Hong Kong e da China produziu. Então vamos lembrar, né? Hong Kong foi entregue à China continental, à República Popular da China, em 1997, e Macau foi entregue pelos portugueses em 1999. Lembrando que Taiwan, cujo nome correto é República da China Nacionalista e que é reconhecida por poucos países como um país independente, né, é considerado pela China continental, que é a República Popular da China, como uma província rebelde. Por um outro lado, Taiwan, que é a chamada China insular, lembrando, o nome correto, República da China Nacionalista, se considera um país independente. E para que não haja confusão entre essa China insular e a China continental, a gente chama a China insular de Taiwan. A gente sabe, né, que quando os britânicos entregaram Hong Kong para a China se comprometeu a manter um sistema em relação a Hong Kong chamado um país, dois sistemas, onde a China seria uma só, porém Hong Kong teria algumas liberdades políticas para poder eleger os seus representantes do legislativo, por exemplo, teria um judiciário independente, teria a liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, de opinião, que muitas vezes não é respeitado na China continental. Bacana? Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão. Após a colonização britânica, em relação a Hong Kong e a China, produziu: letra A perestroika e a glasnost, que instituiu medidas sociais e políticas centralizadoras na China. Alternativa falsa. A perestroika e a glasnost foram tentadas ser implementadas na ex-União Soviética por Mikhail Gorbachev. A glasnost significa abertura política, numa aproximação da União Soviética com os Estados Unidos, e a perestroika numa reorganização econômica para adotar algumas das regras capitalistas de mercado. Não funcionou. Em 1991, a União Soviética deixou de existir. Perfeito? Portanto, alternativa incorreta. Aqui é falso. B. Perestroika e glasnost, então de cara a gente sabe que está errada, que inaugurou reformas econômicas e políticas na China. Falso. Perestroika e glasnost se refere à ex-União Soviética, tentativa do líder Mikhail Gorbachev de transformar o país. C. Um país, dois sistemas, que deu início à exportação de produtos fabricados na China para o resto do mundo. Observe que a exportação, né, de produtos fabricados na China para o resto do mundo, ela começa com força a partir de 1978, sob a liderança, né, de Deng Xiaoping, com a criação das chamadas ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, e não a partir de 1997, né,
com a devolução de Hong Kong pelos britânicos. Alternativa incorreta. Falsa. D. Perestroika e Glasnost, que assegurou a Hong Kong a manutenção do seu comércio com o Reino Unido. A gente sabe que não se refere a Perestroika e Glasnost, portanto é falso. Correto aqui, um país, dois sistemas, que garantiu a Hong Kong uma certa autonomia socioeconômica, verdadeiro. Gabarito aqui a nossa letra E. Sexta e última questão diz assim: no imaginário coletivo de novos investimentos e empresários do Centro-Sul, vislumbra-se a perspectiva de novos investimentos e a expansão de suas atividades. No horizonte camponês, as vítimas da seca do sertão nordestino e os expropriados pela então recente processo de mecanização das lavouras do Sul avistaram um pedaço de terra e o recomeço da vida. O movimento migratório rumo ao Eldorado atinge proporções consideráveis e faz brotar cidades no meio do nada. Aqui tem uma dica importante: faz brotar cidades no meio do nada. O texto descreve, vamos lembrar, na década de 1970, o regime militar abre uma nova fronteira agropecuária baseada no modelo do agronegócio latifúndio altamente tecnificado, que adotava a Revolução Verde, como premissa, portanto, mecanização da produção, uso de agroquímico, seleção genética de animais e sementes e o uso dos transgênicos, que vai permitir no Brasil uma modernização conservadora do campo. Eu modernizo a técnica agropecuária e mantenho a terra e a renda concentrado na mão de poucos. Essa abertura do agronegócio no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, chega agora à chamada Franja Sul da Amazônia, também conhecida como Arco do Fogo, Arco da Violência, ou Arco do Povoamento Adensado. Pega lá o Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e o norte do Tocantins. A abertura e a expansão dessa fronteira agropecuária, o novo Eldorado brasileiro, se dá em detrimento do bioma amazônico, com uma forte devastação ambiental. Bacana? Então vem para cá. Então, o texto descreve a ocupação das terras do Cerrado em Matopiba. Matopiba é um acrônimo, É uma novíssima área de agropecuária no Brasil, aberta sobretudo a partir da década de 90, que pega lá, o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma área de cerrado, tudo bem? E é a novíssima fronteira agropecuária brasileira. Mas o que ele está se referindo aqui não é a região de Matopiba, e sim a região amazônica. Portanto, alternativa incorreta. Alternativa falsa. B. A expansão da fronteira agrícola para a Amazônia. Opa! Alternativa verdadeira. Gabarito letra B. Letra C. A integração do Pantanal às pastagens naturais do Centro-Oeste. Isso ocorre desde a década de 1970, E não é isso que está se revelando lá no texto. Alternativa falsa. Da penetração da agricultura familiar na zona da Mata Nordestina. Zona da Mata é a área litorânea, que historicamente foi uma área de latifúndio e que mais modernamente concentra a maior parte da população, das atividades econômicas e da urbanização. Então eu não posso falar de penetração da agricultura familiar na zona da mata. Alternativa falsa. E o avanço da lavoura canavieira às margens da Belém-Brasília, Às margens da Belém-Brasília, eu tenho basicamente atividade extrativa e mineral e não lavoura canavieira, Portanto, alternativa falsa. Gabarito aqui a nossa letra B, ok?
conferindo aqui o gabarito então com você, podemos assim encerrar esta aula. Um abraço imenso para você e bons estudos!